Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com a sua vida e com a sua família, em nome de Jesus, amém? Queremos também dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, meu amado. Eu sei que alguns estão impedidos por questões de força maior, principalmente de estarem enfermos, de participar do culto presencial. Essa postagem vai estar acontecendo na próxima quinta-feira, quando nós estaremos aqui também orando no nosso culto de oração. Mas hoje, na verdade, quem estaria ministrando a palavra de Deus seria o presbítero Cleiton. Mas ele me ligou ao meio-dia por conta de um imprevisto, um problema de saúde, e devido à sua ausência nós estamos aqui. E eu peço as orações dos irmãos. Esse é um tema que realmente é bem desafiador, principalmente para os nossos dias, mas eu louvo a Deus pelo privilégio que temos de meditar na palavra do nosso Deus. Nós estamos percorrendo ao longo desses 2 últimos meses, os 10 mandamentos para hoje. E todos nós sabemos que os 10 mandamentos, eles são um resumo da revelação de Deus, da sua lei moral, ao seu povo no Antigo Testamento, ao povo de Israel. E esses mandamentos, eles vieram diretamente de Deus para o seu povo lá no Monte Sinai. Deus entrega a Moisés os mandamentos para que pudessem então servir de baliza, de norte, de orientação, de porto seguro para o povo de Israel. E nós estamos meditando sobre a sua aplicação para nós, para a igreja do século 21. Será que é correto nós fazermos uso destes mandamentos? Vocês lembram que os primeiros 4 mandamentos, eles contemplaram especialmente o nosso dever para com Deus. Do 1º ao 4º mandamento, a palavra de Deus, ela nos dá orientações sobre como nós devemos nos relacionar com o Senhor. E a partir do 5º mandamento ao 10º mandamento, são mandamentos que abordam especialmente o nosso dever, o nosso relacionamento para com o próximo. Porém, é importante que se diga que tanto a primeira parte, quanto a segunda parte dos mandamentos, eles se relacionam entre si. Como se diz, eles estão imbricados, eles estão interligados. Hoje, nós vamos estar ministrando sobre o 7º mandamento. E eu quero pedir a você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, que você se inscreva, mas não somente inscrever-se no nosso canal, acione o sininho, que é para ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, porque é um sinal de que o que nós estamos postando e o que nós estamos fazendo, está realmente chegando até você. E, claro, faça seus comentários sobre aquilo que você gostaria que fosse abordado, melhorado nas nossas pregações. E compartilhe essa mensagem, o link dessa mensagem com outras pessoas. Todos nós devemos levar a palavra de Deus àqueles que estão aqui no altar pregando, como eu estou fazendo nessa noite, mas àqueles que têm a oportunidade de entregar um folheto, de dar o seu testemunho junto à vizinhança, no trabalho, na escola, e também de compartilhar a palavra de Deus, enviando o link dos cultos da igreja para outras pessoas. Eu tenho certeza que elas serão muito edificadas. Nessa noite eu quero convidá-la a abrir sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, o 2º livro da Bíblia, no capítulo 20, versículo 14, é um versículo pequeno, um único versículo, composto de 2 palavras. Acompanhe assim a leitura da Escritura Sagrada. O Senhor diz para nós: não adulterarás. Esse é o texto que estaremos meditando nessa noite. Não adulterarás. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra.
Ensina-nos, ó Deus, a partir dela, instrui-nos nela, corrige-nos nela, confronta-nos, ó Deus, com ela. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo não só nos leve à sua compreensão, mas que também a abracemos em obediência a tudo aquilo que ela nos chama a realizar e a fazer no nosso dia a dia. E mais do que isso, que possamos viver, nos prostrar na rocha da nossa salvação, que é Cristo, o único que pode nos capacitar a obedecer a Tua palavra. E é no nome dEle que nós te pedimos, em nome de Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós vivemos numa cultura que luta poderosamente com o pecado proibido neste mandamento. Você não precisa olhar muito ao seu redor para ver a relevância do discurso de Deus sobre esta questão em sua lei moral. A ideia de se ter um mandamento sobre pureza sexual é algo que para muitos nos nossos dias pode ser considerada como irrelevante, imprudente, porque a mídia, a internet e até mesmo as pessoas de uma forma do dia a dia, elas não aceitam muito bem essa questão da moralidade no que diz respeito a manter-se fiel ao seu parceiro, manter-se fiel ao Senhor. Mas o que concluímos, queridos, diante de uma sociedade hedonista, aonde o que mais circula na internet é vinculado à imoralidade sexual, nós percebemos o quanto o sétimo mandamento é relevante para os nossos dias e para a igreja. A imoralidade sexual, queridos, é um pecado com o qual todos nós lutamos. Há aqueles que dizem assim, só quem passa por algum tipo de provação nessa área são jovens. Aí os casados dizem assim, não, quem passa por provação nessa área são os casados. Todos nós vivenciamos algum tipo de luta nessa área, quer seja uma luta explícita ou implícita, tanto externa quanto interna. Este, querido, é um mandamento relevante para a igreja do século 21. E é muito importante nós não cairmos numa armadilha gospel muito comum nos nossos dias. Alguns costumam dizer, a minha religião é um assunto privado. E com isso, na verdade, querem dizer que não se aproximem demais da minha vida pessoal, porque isso é entre eu e Deus, e você não tem nada a ver com isso. Alguns acabam como que vivendo numa redoma, aonde não tratam dessa questão, aonde não enfrentam esse inimigo, esse problema. Entretanto, Deus está interessado no que fazemos no nosso quarto. Ele reivindica todas as áreas da nossa vida. Nós não temos nenhuma área que seja privativa, exclusiva nossa. O Senhor diz, você é meu, e eu estabeleci padrões de comportamento para todas as áreas da sua vida. Queridos, Deus reivindica o direito de ditar os limites e a natureza da nossa atividade sexual. E se há um tema que é muito recorrente na palavra de Deus, é exatamente esse tema que envolve a questão da sexualidade do homem. De fato, o nosso comportamento nessa área, o nosso comportamento na arena de nossa experiência sexual, é um tema importante da nossa saúde espiritual e de nosso relacionamento com Deus. Se há algo que vai influenciar grandemente a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, é exatamente a área da sexualidade.
E é por isso que Deus diz no 7º mandamento: não adulterarás. Alguém poderia dizer: ah, pastor, mas esse é o tipo de mandamento que não me contempla, porque eu sou solteiro. Ou outros poderão dizer: ah, pastor, esse mandamento não fala para mim, porque eu sou fiel, ou eu sou viúvo, ou eu sou muito velho, ou eu nem penso nisso, sou muito novo. Mas, amados, nós vamos ver que em algum momento da nossa vida, ou até mesmo no momento atual, nós enfrentamos problemas nessa área. E eu quero que você veja duas coisas hoje, ao estudarmos esse mandamento e a sua aplicação. Primeiro de tudo, quero que você entenda o que o Antigo Testamento, essa passagem de Êxodo, está nos ensinando sobre adultério e pureza sexual. Mas não só nessa passagem de Êxodo, a gente vai ver essa temática sendo abordada por várias vezes em vários livros do Velho Testamento. E em segundo lugar, eu quero que você veja o ensino e a aplicação que o Novo Testamento faz desse princípio do Antigo Testamento. Principalmente aquilo que está registrado em Mateus capítulo 5, versos 27 a 30. E assim a gente possa aprender dos lábios de Jesus, quando ele cita o 7º mandamento, e depois aplica isso aos seus discípulos. Esse é o nosso desafio nessa noite, é poder caminhar no Velho Testamento, chegando até o Novo Testamento, e vendo como essa questão do não adulterarás diz respeito aos crentes da Gileade do José Walter em nossos dias. Primeiro, vejamos o que Êxodo, capítulo 20, verso 14, nos ensina sobre adultério e pureza sexual. Aqui, amados, Deus está nos ensinando que assim como os crentes mostram lealdade somente a Deus, assim também devemos lealdade sexual apenas ao nosso cônjuge, ou ao nosso futuro cônjuge, para quem é solteiro. Moisés, a quem Deus entregou esses mandamentos, deixa claro, por outras leis que são citadas nos livros seguintes, que ele registra para nós sobre a pureza sexual. E isso a gente vai ver claramente, não apenas aqui no livro de Êxodo, mas também em Gênesis, em Número, em Levítico e em Deuteronômio. Ele está amplamente preocupado com essa temática da pureza, quer seja com relação ao cuidado com as coisas do tabernáculo, quer seja com relação aos sacrifícios, quer seja com relação à forma como o povo deveria proceder no campo de batalha. Tudo gira em torno de pureza, inclusive no relacionamento entre homem e mulher, entre o povo de Israel e o seu Deus. É claro que a pureza sexual, ela não alcança apenas o convívio entre marido e mulher, mas diz respeito à família como um todo, e não somente à família, diz respeito à nação de Israel, à comunidade a qual cada uma daquelas tribos fazia parte. Este mandamento, queridos, contém um negativo muito forte. Ele diz: não adulterarás. Ele não tem meias palavras. Ele não cria possibilidades de não ser cumprido. Ele apenas diz: não adulterarás. Ele não abre margem para qualquer possibilidade de você desviar-se desse mandamento. E esse, queridos, é um problema para nós, porque nós sempre queremos opções para buscarmos alternativas à desobediência. Pode ser que haja poucos cristãos que não são regularmente tentados à luxúria, mas a luxúria,
A impureza sexual, queridos, é um problema que atinge a grande maioria das pessoas, inclusive os cristãos, porque nós não somos extraterrestres, nós estamos nesse mundo, e somos por ele influenciados, inclusive na área da imoralidade sexual. E aqui é importante que se diga o valor e a atualidade que o 7º mandamento tem para a igreja, porque está relacionado à questão da lealdade, não só a lealdade entre um homem e uma mulher, mas a lealdade entre o crente e o seu Senhor. O Antigo Testamento nos ensina, e o Novo Testamento confirma, que o casamento é um relacionamento de aliança entre um homem e uma mulher. E a lealdade, a fidelidade nesse relacionamento exige que sejamos leais um ao outro. Marido para a esposa, esposa para o marido. Os cônjuges devem ser explícita e exclusivamente leais também em seus compromissos sexuais um com o outro. Porque às vezes as pessoas acham que a lealdade é apenas com relação à manutenção da casa, ao pagamento das contas. Essas contas aqui você paga, essas contas aqui eu pago. Vamos dividir tudo. Ou as responsabilidades dos fazeres domésticos. Bom, você lava a louça e eu enxugo. Você lava a roupa e eu passo. Eu passo porque eu passo mesmo, vou embora. Mas não é nesse sentido apenas. Também com relação à relação da sua sexualidade. O casamento, queridos, é uma aliança. E o casamento, como aliança, é a união entre um homem e uma mulher. Não por um determinado período, mas até que a morte os separe. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos que o pecado sexual é uma deslealdade à aliança que firmamos com o nosso cônjuge diante de Deus e diante de testemunhas no altar. Alguém poderia dizer assim: ah, pastor, mas o meu casamento foi antes da minha conversão. Estou livre. Quem disse isso? Você subiu ao altar, você fez uma aliança. Você não está agora livre, desimpedido, porque fez isso antes da sua conversão. Foi um compromisso que você assumiu diante de Deus e das testemunhas. E isso não é motivo para você querer justificar o abandono do seu lar. Além disso, queridos, a quebra do 7º mandamento mostra não apenas deslealdade ao seu cônjuge, mas também deslealdade a Deus. Nos 4 primeiros mandamentos, o que Deus pediu? Lealdade e compromisso exclusivos da nossa parte para com Ele. Deus requer exclusividade. Ele não divide a sua glória com ninguém. É isso que a gente vai ver nos 4 primeiros mandamentos. Não há outro Deus senão o Senhor. É por isso que nós encontramos que não devemos adorar outros deuses, que devemos adorar apenas da maneira como Ele determina, que devemos reverenciar o seu nome, que devemos honrar o seu dia. Agora, no contexto da nossa vida e experiência humanas, o Senhor diz: mostre compromisso absoluto com seu cônjuge. O Senhor também nos chama a uma lealdade com o nosso parceiro, com a nossa parceira, ou seja, com o nosso cônjuge. Pureza sexual. É de admirar, queridos, que quando Deus quer ilustrar a deslealdade que o povo de Israel tinha para com ele, ele usava uma metáfora, que era exatamente de adultério. A gente vai ver muito disso no livro dos profetas,
quando o Senhor muitas vezes chama o povo de Israel de adúltero, porque havia se unido a falsos deuses, traído a fidelidade ao Senhor. Deus requer compromisso, e quando nós somos desleais, nós somos infiéis sexualmente no nosso relacionamento com o nosso parceiro. Nós violamos também essa aliança da maneira mais profunda que ela pode ser violada. De fato, nós a violamos tão profundamente que Jesus diz que isso se torna base bíblica legítima para o divórcio. Vocês lembram que Jesus abre a chamada cláusula de exceção para pecados oriundos de porneia, no grego, que é de imoralidade sexual. Algumas versões traduziram como adultério. Porém, essa terminologia ela é mais ampla, envolve questões de imoralidade sexual. E aí, nesse guarda-chuva, não apenas o adultério está contido, outras questões que envolvam a imoralidade sexual também podem ser motivadoras para o divórcio. Porém, a gente precisa sempre lembrar que a premissa de Deus para a nossa vida, o princípio maior para a nossa vida, não é a separação, mas o perdão. Havendo arrependimento, havendo mudança, há reconciliação. Paulo, queridos, explicita isso para nós em Efésios capítulo 5, onde ele diz que o casamento é uma imagem da união que existe entre Cristo e a sua igreja. Vocês lembram daquela analogia que Paulo faz, né, entre a união de um homem com a mulher, com a união de Cristo com a sua noiva, a igreja. Portanto, a nossa fidelidade nos relacionamentos conjugais é um espelhamento da nossa fidelidade, da nossa lealdade com Deus. E aí, amados, aqui cabe uma ressalva. Não há como você dizer que é leal, que é fiel a Deus, sendo desleal e infiel para com seu cônjuge. Não tem como. Tá certo? Não tem como. Nós encontramos uma forte condenação do adultério, da imoralidade sexual e da impureza sexual, fazendo todo sentido em relação a Deus, porque a infidelidade sexual e a impureza sexual são algo que atinge profundamente o nosso relacionamento espiritual. Por isso é que nós não conseguimos ser leais, ser fiéis a Deus, sendo desleais e infiéis à nossa esposa, ou ao nosso esposo. Não há como conciliar, porque isso vai atingir a nossa vida espiritual, isso vai minar o nosso relacionamento com Deus, isso vai corroer como um câncer a nossa espiritualidade. Agora, queridos, se você puder, abra sua Bíblia lá no Salmo 51, versículo 4. Aqui, o salmista Davi, ele faz uma declaração. Vocês lembram? Davi, ele foi pego em adultério com Batseba. E não somente isso, depois de pecar contra Batseba, ele também peca contra Urias, porque ele indiretamente é responsável pela morte do marido de Batseba. Porém, na oração que Davi faz a Deus, aqui no Salmo 51, versículo 4, ele faz uma declaração bombástica. Ele diz assim: contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. E aí alguém poderia dizer: ah, pastor, mas Davi pecou contra Batseba, porque ele a forçou. Ela era mulher casada, ela era serva dele, ela não podia negar a uma ordem do rei,
Ele matou o seu marido, deixando-o diante de um exército inimigo, sob ordens do seu general. Então ele não pecou contra essas duas vidas? É bem verdade, querido, que sim. Porém, Davi entendeu que a sua imoralidade, a sua infidelidade sexual, o seu adultério, a sua imaturidade sexual, a sua impureza sexual, haviam atingido, não o relacionamento com uma súdita sua, não com um soldado seu, mas com o seu Deus. Foi um ato de deslealdade ao Senhor. Então, quando nós pecamos nessa área, quando nós adulteramos, quando nós praticamos algum tipo de imoralidade sexual, nós, na verdade, estamos pecando primeiramente contra Deus. Davi não estava negando que havia pecado contra Batseba. Ele a havia desonrado. Ele não estava negando que havia pecado contra Urias. Ele tinha pecado. Mas ele está afirmando que, em primeiro lugar, a sua impureza sexual atingiu a sua lealdade com Deus. Qual era o título de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Veja, queridos, há uma ligação entre a nossa lealdade a Deus e a nossa pureza sexual. É claro, esse mandamento, queridos, também protege a família. É muito claro, a partir do ensinamento de Moisés, que esse mandamento é projetado para proteger a integridade da família. E mais do que isso, é proteger também a intimidade humana dada por Deus, que pode ser experimentada fisicamente após o casamento. A nossa sexualidade, ela não é algo condenável. Durante a Idade Média, a igreja oficial fazia a leitura de que o ato sexual era uma coisa suja, reprovada. Mas pelo contrário, é bênção. É algo que traz alegria ao coração do homem e da mulher, mas precisa ser entendido após o casamento, não anterior, após o casamento, não fora do casamento, mas no casamento. Não deve haver, queridos, gratificação sexual sem o compromisso da aliança do casamento. E essa é uma fala muito necessária, principalmente nos nossos dias, para a juventude. Porque, infelizmente, muitos acabam abraçando um relacionamento físico com intimidade sexual antes do casamento. E isso às vezes traz sérios problemas. Eu lembro de um casal que mora no nosso condomínio, que a filha desse casal, ela tinha a liberdade de levar o namorado para dentro de casa, e os pais haviam separado já um quarto, para que eles pudessem viver juntos, porque eles diziam, é melhor que façam isso aqui em casa do que no motel. Na verdade, o pensamento não deveria ser esse, mas infelizmente há muitos pais tidos por modernos que pensam desse jeito, e os filhos simplesmente embarcam nessa, inclusive alguns que se dizem crentes. Observe, queridos, que esse mandamento, ele tem um potencial de proteção para a mulher. Em vez da mulher ser um simples objeto do homem, um instrumento de satisfação para o homem, Deus exige que o homem se comprometa com a sua mulher. Só então o homem experimenta a satisfação, a alegria que a mulher pode lhe proporcionar no plano de Deus. E a mulher
para com o homem, mas não sem se comprometer a totalidade com ela. É por isso que nós procuramos admoestar a juventude no que diz respeito a se preservar, a se guardar para o seu casamento. Observe o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 4, ele diz: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que Paulo basicamente está dizendo, em outras palavras, é: maridos, o seu corpo pertence à sua esposa. Mulheres, o seu corpo pertence aos seus maridos. Infelizmente, queridos, o que a gente vê às vezes é que as pessoas, elas não têm uma compreensão disso, e nós vamos abordar sobre isso mais à frente. O que Moisés está nos ensinando aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, queridos, é que a nossa atividade sexual diz muito sobre o nosso amor e a nossa lealdade a Deus. A nossa atividade sexual deve ser expressa no contexto da família, porque o seu corpo pertence ao seu cônjuge, e vice-versa. Nessa passagem de Êxodo, nós aprendemos um princípio fundamental de aliança. Não deve haver expressão sexual além do compromisso da aliança. E aqui aliança eu não me refiro apenas a esse metal que você coloca no seu dedo, mas a aliança mesmo é um compromisso que você assume diante de Deus, diante de testemunhas, da sua fidelidade, do seu respeito, da sua lealdade, da sua tolerância para com o seu cônjuge. Deus planejou de tal forma que não deveria haver intimidade sexual além dos compromissos. O problema é que o homem, ele distorce a palavra. E aí, nós queremos, por exemplo, legitimar o sexo antes do casamento, ou queremos legitimar o sexo fora do casamento. Esse mandamento, ele protege as mulheres, ele protege a família, ele protege os cônjuges, e esta é a razão pela qual o adultério é escolhido por Deus como uma imagem do que significa deslealdade para Ele. É como eu disse, vários profetas falam do relacionamento do povo de Israel com Deus, fazendo-os ou chamando-os de adúlteros, porque eles haviam abandonado ao Senhor, eles haviam se prostituído com falsos deuses, deuses de outras nações. E aí Deus diz: eu lhes darei carta de divórcio. Queridos, a pureza sexual é uma expressão do nosso amor por Deus, da nossa lealdade a Ele, mas também é uma demonstração da nossa lealdade para com o nosso cônjuge ou para com o nosso futuro cônjuge, para quem é solteiro. Assim, nós não temos o direito de dar a alguém o que é do nosso cônjuge. Nós não temos o direito de dar o nosso corpo para uma outra pessoa que não seja o nosso cônjuge, porque nós pertencemos ao nosso cônjuge e vice-versa. É isso que nós aprendemos com essa passagem aqui de Êxodo. Mas, pastor, eu não vivo mais no Velho Testamento, eu sou do Novo Testamento. Na verdade, nós somos a palavra de Deus. No Velho Testamento nós temos os princípios que devemos seguir no Novo Testamento, e vocês vão ver claramente isso agora em Mateus capítulo 5, abra aí sua Bíblia, nos versos 27 a 30, se você achou que Moisés foi duro, com não adulterarás,
Porque quando Moisés fala isso, os judeus têm a ideia de que era apenas nas questões físicas, no relacionamento físico. Jesus se aprofunda mais. Ele diz mais forte acerca do que é essa passagem aqui. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Jesus cita o Velho Testamento, tá? Ele cita como palavra de Deus. Por isso, é importante que a gente entenda que Jesus, ele não nega, pelo contrário, ele confirma, mas ele vai um pouco mais além. Ele diz assim: mas eu lhes digo. Ele faz uma interpretação, porque naqueles dias, os judeus, eles interpretavam sempre no sentido de penalizar a mulher e beneficiar o homem no relacionamento. É por isso que a mulher pega no adultério e é levada para ser apedrejada, mas o homem não é nem citado, para vocês verem a situação da mulher naqueles dias. Aí Jesus vai dizer assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, olha só, não é cometer o adultério físico, só em olhar, você cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte de seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Queridos, o que Jesus está ensinando a todos os seus discípulos, Jesus está no monte, e esse é o chamado Sermão da Montanha, que ele começa com as bem-aventuranças, e aí ele adentra, falando de várias questões práticas, do dia a dia do povo, do nosso dia a dia. E aí então, ele fala acerca de santidade, de pureza, mas essa santidade e essa pureza não poderia existir apenas no exterior. Essa santidade e essa pureza deveriam invadir todo o nosso ser, o nosso coração. E aí os discípulos então devem se esforçar para ser interiormente puros em relação ao seu comportamento sexual. Alguém poderia pensar que essa questão da impureza, da imoralidade, é uma coisa dos nossos dias, devido à internet, à televisão e às coisas que acontecem atualmente. Não. Isso já era muito comum também naqueles dias. A prática da imoralidade sexual numa sociedade devassa, como era a sociedade romana, era algo visível, patente aos olhos das pessoas. Assim, não basta abster-se de adultério físico. Jesus quer que sejamos puros em nosso coração. Não é apenas o ato, a prática em si. É por isso que eu digo que Jesus, olha, vai mais fundo no problema. Ele não alivia. Tem algumas pessoas assim: eu gosto do Novo Testamento porque a gente vive debaixo da graça. Só que, ele vai mais fundo. Não sei se vocês já viram assim, a gente às vezes está apertando um parafuso, aí você vai com a chave de fenda e aperta até a metade e você não consegue mais. Aí pronto, não dá mais. Aí chegou outra pessoa: esperem que eu tenho uma chave maior, dá mais apoio. Aí você vai até o final. É exatamente isso que Jesus faz aqui. Ele vai até o profundo do nosso ser. E aqui, queridos, é importante entender o que Jesus está dizendo para você e para mim. Primeiro, ele está nos dizendo que há mais de uma maneira de quebrar o mandamento: não adulterarás. Só porque você não se envolveu com uma prostituta, só porque você não teve relacionamento sexual com o seu namorado, com a sua namorada, só porque você não adulterou com uma outra pessoa, isso não significa que você está guardando o 7º mandamento. É interessante, porque no versículo 28, Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se vocês acham que são perfeitos em relação ao 7º mandamento,
é preciso que cada um de nós considere a questão da luxúria. O Ministério de Homens em 2022 trabalhou e tem trabalhado também em 2023 sobre essa temática da luxúria, porque essa é uma questão, esse é um problema, esse é um pecado que tem sido de armadilha, de laço para muitos. E nos dias de Jesus, queridos, os religiosos judeus, eles eram duros com o adultério, porém, a dureza deles era apenas com a prática em si. E aí Jesus se aprofunda, e Jesus vai no cerne do problema, que é o coração do homem. É aí que está a questão da luxúria. E é por isso que ele nos diz aqui, que o que nós desejamos com os nossos olhos, afeta o nosso coração, a ponto de também isso afetar os nossos olhos. O nosso coração, queridos, é como uma ponte, que começa com a luxúria, e que nos leva ao inferno. Por que Jesus faz essa conexão? Porque Ele sabe o quão poderoso esse pecado em particular pode ser. As pessoas que são apanhadas com pecados sexuais, em seus vários tipos, farão de tudo para negar que tem esse problema, que tem essa dificuldade na sua vida. Não tem aquela coisa assim que alguns dizem, eu bebo, mas eu bebo socialmente? Pois nessa área não é diferente. É uma vez perdida que eu dou uma olhadinha no site pornográfico. É uma vez perdida que eu durmo com a minha namorada. É uma vez perdida que eu pulo o muro e traio a minha esposa. Não existe uma vez perdida. É isso que na verdade Jesus está dizendo aqui. E que nós procuraremos justificar o nosso pecado. Procuraremos de todas as formas inventar qualquer coisa para negar o nosso pecado. E o que Jesus está dizendo é que esse pecado, queridos, vai se apoderar da sua alma e vai tornar uma ponte para o inferno. Veja o cuidado de Jesus, não é apenas com a nossa pureza moral, é acerca da nossa salvação. Não é apenas uma questão de moralidade, mas é uma questão de eternidade. E o pecado, ao se apoderar do nosso coração, queridos, pode nos separar de Deus. E é por isso que Jesus lida com essa temática de forma firme, aberta, sem rodeios. É por isso que ele diz, se o teu olho direito fizer pecar, arranca-o, lança-o fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É claro que isso aqui é uma forma figurada. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, cuide da sua vida. Não fique enamorado pelo pecado, não se deixe vencer pelo inimigo. Jesus lida, queridos, com os pecados da vida sexual com seriedade mortal, porque Ele sabe o peso que isso tem na nossa vida. E eu gostaria de fazer algumas aplicações acerca desse princípio que é tão importante e crucial no nosso tempo. E a primeira aplicação que eu faço com relação à questão da pureza é acerca da pornografia. A pornografia, queridos, ela é muito difundida em nossa sociedade. Você pode vê-la na televisão, acessando um site, na internet. Você pode, através de um canal fechado ou aberto, porque hoje você tem liberdade para tudo, através de um filme no cinema, um livro que você lê que incentiva a pornografia, uma programação que você assista, até mesmo em outdoors, porque hoje a exposição do corpo ela é muito intensa. Isso se faz nas propagandas de determinados produtos que quer se comercializar.
Quem não já viu produtos de bebida, aonde se faz a provocação do corpo, não só do corpo da mulher, mas também do corpo do homem. E não somente isso, hoje se fala abertamente sobre essa temática, nos grupos de escola, nas rodas de trabalho. E aí alguns, até para não se verem distantes desses grupos, acabam também participando dessas conversas. Queridos, a pornografia é um problema generalizado, e é um desafio em especial para os homens. Não que as mulheres não tenham dificuldades nessa área, mas em especial para os homens. O pastor americano Ligon Duca, ele afirma existir mais de 150 mil sites pornográficos na internet. 200 sites pornográficos são adicionados diariamente. E tudo isso à disposição num clicar de dedo. Esse, queridos, é um problema generalizado para os homens e atinge 3 áreas específicas. A pornografia atinge 3 áreas. A primeira delas é a idolatria. Quando você se entrega à pornografia, quando você permite que os seus olhos se voltem para um determinado livro, uma determinada imagem, um determinado filme ou site, você começou a pecar com a idolatria. Lembre-se, a idolatria divide o coração, divide a lealdade que deveria ser somente a Deus. Você fica refém daquele site, daquela imagem, daquele tipo de leitura. Em vez de o coração ser ao único Deus verdadeiro, você está começando a amar, a adorar e encontrar sua gratificação em algo que não é Deus. E de fato, algo que Deus proibiu. A segunda coisa, queridos, que acompanha a pornografia é o sigilo. Aqueles que estão envolvidos em ver ou participar da pornografia, normalmente não querem anunciar isso em voz alta. Não é o tipo de coisa que falam para as suas esposas, ou com suas namoradas, ou com seus filhos, muito menos com o pastor. A pornografia não é uma coisa, principalmente entre cristãos, em que você chega na igreja e diz: olha aqui meu irmão, olha só isso aqui, glória a Deus. Não, é algo que em geral, as pessoas fazem no secreto, no privado. Eles estão preocupados em esconder seu pecado, e o segredo leva a uma vida dividida. Você vive de uma maneira em um lugar, e de outra maneira em outro. Na igreja é de um jeito, é o santo, mas lá no seu quarto, você mostra quem realmente você é. À noite, quando sua esposa está dormindo, quando a família se recolheu, ou quando você está em uma viagem de negócios, você vive de outra maneira. E o perigo disso não é apenas inerente a esse tipo de vida dividida, mas quando você aprende que pode viver uma vida dividida nessa área, você pensa consigo mesmo: eu poderia fazer também em outras situações. E aí, queridos, você permite-se a sair com outras mulheres, você se permite a fazer o uso de entorpecentes, de drogas, contanto que a sua esposa, que os seus conhecidos não lhe vejam. Porém, Deus sempre nos vê. Finalmente, a pornografia nos leva ao isolamento. Lembre-se, Deus quis que a satisfação sexual fosse experimentada em comunhão com o nosso cônjuge. Ao invés de buscar solução para o seu problema na cumplicidade do casamento, alguns acabam por se isolar, se afastar, se tornam indiferentes à sua esposa, já não a procuram, e acabam também por afastar-se da igreja. A pornografia, queridos, é um problema poderoso e infelizmente está amplamente presente no meio cristão. E aqui cabe um alerta para todos os homens: nós estamos tomando as precauções necessárias? Você pede à sua esposa para verificar o histórico das suas pesquisas na internet?
Você tem uma política de portas abertas no seu computador, ou será que você colocou uma senha que só você tem acesso, sua esposa nunca sabe? Você permite que seu cônjuge acesse o seu computador para que ele possa ver tudo que você fez nele? Você está tomando as precauções não para esconder o seu pecado, mas para fugir dele? A segunda aplicação, queridos, que temos, além da pornografia, é acerca do sexo antes do casamento. Do ponto de vista bíblico, todo sexo fora do casamento é uma questão de deslealdade a Deus e ao nosso futuro parceiro, ou ao nosso parceiro atual. No caso, o sexo antes do casamento, ou o futuro parceiro, desculpe. Você ouviu o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 7,4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, toda expressão sexual fora do casamento é uma traição ao nosso cônjuge ou ao nosso futuro cônjuge. Outras aplicações, queridos, além da pornografia, além do sexo antes do casamento, e que infelizmente também estão relacionados à questão do 7º mandamento, a homossexualidade. E a homossexualidade, que foi algo, ou um tema quase um tabu no meio cristão, hoje tem sido tratado, porque de vez em quando a gente vê casos sendo divulgados na mídia, envolvendo pessoas da igreja, filhos de crentes às vezes. A nossa sociedade, queridos, ela é claramente contra a palavra de Deus nessa questão. A linguagem de censura, que alguns dizem que é de Paulo, na verdade, ela foi extraída lá da lei de Moisés. Tanto Paulo quanto Moisés foram inspirados pelo Espírito Santo ao escreverem. Não excluímos pessoas, é importante que se diga, nós não temos a prática de excluir ninguém da igreja. Nós não somos contra pessoas, mas somos contra o pecado, contra a prática de algo que é abominável aos olhos de Deus. É isso que as Escrituras nos dizem. É por isso que nós não compactuamos com a liberação da homossexualidade como uma coisa normal. Nós respeitamos, nós cuidamos, mas o pecado sempre vai ser pecado. Pedofilia é uma outra questão. Os cristãos, queridos, devem se engajar na luta contra essa prática criminosa, hedionda e totalmente depravada. De vez em quando explodem casos aí na mídia, de pessoas que divulgavam em suas redes sociais imagem, envolvendo crianças, pré-adolescentes, adolescentes. E é terrível quando a gente fica sabendo que até mesmo pessoas que se dizem crentes, e alguns até pastores, envolvidos com pedofilia. Outra coisa, divórcio antibíblico. Queridos, a forma desenfreada em nossa comunidade de separar o que Deus uniu, revela a falta de compromisso em nossos dias. Infelizmente, hoje, qualquer coisa é motivo de divórcio. Qualquer problema. E aí a gente está parecido com os judeus nos dias de Jesus. Mulher queimou o arroz, pode ir para a casa dos pais, quero mais você não. O marido jogou a toalha em cima do sofá ou em cima da cama, pega o beco. Qualquer coisa. Infelizmente. Mas não é isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Não é isso que Deus ensina, pelo contrário. Nós vimos que há cláusula de exceção, mas o perdão sempre é o princípio, é a premissa maior, quando há arrependimento.
Mas além da pedofilia, do divórcio, há também a privação sexual intraconjugal. Esse nome parece difícil, mas é algo mais comum do que a gente imagina. Queridos, veja a exortação de 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. Ô meu filho, me diz, mas hoje eu estou com dor de cabeça. Dia seguinte, meu Deus, meu filho, olha, a coluna está arrebentada. No outro dia, meu filho, olha, hoje eu separei essa noite para ser uma noite de jejum e oração. Queridos, a palavra de Deus diz que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Mas o que a gente vê em muitas situações de casais crentes é um verdadeiro empurra-empurra. E é claro, aqui eu não estou querendo, queridos, também fomentar a falta de cuidados que alguns têm. O cabrão chegou direto lá da oficina, passou o dia trabalhando lá com graxa, com carro e tudo. Não tem coragem nem de tomar um banho. Aí já chama a mulher para a cama. Imagina o lençol como fica. Prepara, toma um banho, bota um perfume, né? Dá um jeitinho, passa um limãozinho, tal, né? Quando tiver muito forte, nos dedos, por causa do peixe, né, claro. Então assim, a gente precisa se cuidar. A gente precisa valorizar o nosso cônjuge, mas a gente também precisa valorizar o cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Às vezes a gente se reporta apenas ao período do nosso casamento, logo após subirmos no altar. E alguns só se lembram da lua de mel, porque depois parece que ficou a lua de fel. Não se cuida mais, não se namora mais, não se tem mais atenção. Queridos, o 7º mandamento nos diz para sermos sexualmente puros no que pensamos, dizemos e fazemos. Mas não somente isso, também nos fala para ajudar os outros a serem da mesma maneira. É isso que o 7º mandamento nos ensina. Certamente, amados, precisamos de ajuda nessa área. Talvez você esteja passando por uma luta nessa área. Talvez você tenha dificuldades que às vezes precisa até mesmo de um acompanhamento de um especialista, de um médico, de um psicólogo, para tratar de questões. Tem pessoas às vezes que trazem traumas, de abusos no passado, e isso às vezes impede um relacionamento saudável entre marido e mulher. Precisa ser tratado. Jovens, vocês acham que isso é algo para brincar, para explorar sem consequências? Deixe-me dizer-lhes isto: eu nunca encontrei um problema em adultos com perversão sexual que não estivesse enraizado naquilo que começou no início da vida, seja na pornografia, na homossexualidade, ou na experiência de abuso ou qualquer outras coisas. E isso começou, não foi na fase adulta. As suas raízes estão lá na infância, na pré-adolescência, na adolescência e na juventude. Esta, queridos, é uma área que nós não podemos brincar com ela. E se você já transgrediu, você jovem, você homem, mulher, já transgrediu os limites nesta área, eu tenho uma resposta de Deus para você: corra para Cristo, porque você não será capaz de lidar com isso por conta própria. Se Deus não te ajudar, se Deus não me ajudar, nós não vamos conseguir nos livrar desse problema. Se você, por outro lado, tem se mantido puro nesta área, continue correndo para Cristo, porque é somente Ele que pode nos ajudar numa sociedade corrompida
pecadora como é a nossa, para podermos guardar o 7º mandamento. Que Deus nos ajude, queridos, a agradá-lo por meio da obediência de sua palavra. Esse é um desafio diário, que todos nós, solteiros, casados, viúvos, todos nós temos. É um desafio constante. É por isso que nós não podemos brincar nessa área. Eu acho que vocês se lembram do que aconteceu com José, quando foi tentado pela mulher de Potifar. Ele não enfrentou. Eu sou forte, eu consigo. Pelo contrário, ele reconhece a sua fraqueza e sai correndo. Davi, com tudo que tinha, ele para, olha, se agrada, deseja e peca. Qual a nossa atitude nessa área? O 7º mandamento, não adulterarás, é um princípio, é uma premissa para a igreja do século 21, porque diz respeito à pureza sexual, à santidade, à lealdade, não apenas com o nosso cônjuge, mas com o nosso Deus. Que Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o diácono Narcélio para estarmos encerrando